A humanidade atingiu um ponto muito, muito curioso. A gente agora, início do século XXI, segunda década, 2024, a gente se encontra num ponto de nossa história como espécie, né? Homo sapiens, que está aqui há 150 mil anos, 200 mil anos, com essa constituição corpórea, nós nos encontramos num estágio evolutivo que demanda de cada um de nós uma postura radicalmente diferente face aos desafios que estão sendo apresentados pelas forças da vida. A história está se desenrolando diante dos nossos olhos, em toda a sua magnitude, profundidade e beleza, e nós, seres humanos, em sua imensa maioria, estamos sendo incapazes de captar essa potência histórica que está nos arrastando, né, de forma inexorável rumo ao nosso destino. Se nós não ficarmos cientes disso o quanto antes, pior será para cada um de nós. E esse caminhar, né, essa conscientização é toda individual. Você precisa fazer por si mesmo, em meio às coisas do mundo, em meio à coletividade, em meio à sua vida aqui neste mundo. Mas isso precisa ser feito por si mesmo. Em determinados pontos da nossa vida, nos pontos críticos de nossa vida, nós sempre iremos estar sozinhos face aos grandes desafios da evolução. E é preciso que as pessoas tenham, né, em mente, saibam disso. Porque senão elas sempre vão ficar buscando soluções nos lugares errados. Soluções definitivas para grandes problemas não podem ser encontradas no mesmo nível de consciência que gerou esses problemas. Assim já falou Einstein, há mais de 100 anos. Então, nós precisamos entender o que está ocorrendo nesse planeta, em todos os níveis, né? Por que está tudo em estado falimentar? Por que está tudo desmoronando, por mais rico que a gente seja, por mais energia que a gente desfrute, por enquanto, por mais informação que circule, por mais plásticas, né? Corpos plasticamente moldados que a gente faça, por mais barulho que a gente tenha, por mais astúcias intelectuais, malabarismos, né, acadêmicos que a gente faça, a gente não percebe estar avançando. Chegou-se a um ponto de saturação. Os poucos que avançam um pouco mais levam, em certo grau, em conta a tal da intuição. Se abrem um pouco para o transcendente. Mas são poucos, né? Eles não podem fazer muito, inclusive porque mesmo seus pares próximos, mesmo seus familiares, mesmo muita gente acaba inibindo esse crescimento. E isso também, de certa forma, se constitui numa espécie de pecado. Você não está percebendo, às vezes, que você tem ao seu lado, que convive com você, um indivíduo que é 1 em cada 1000, ou 1 em cada 10 mil, ou 1 em cada 100 mil, ou até mesmo 1 em cada 1 milhão, né? Dependendo do caso. E você não está percebendo isso, porque você não desenvolveu sua antena para captar isso. E isso é muito grave, porque está passando todo o caminhão de felicidade para você, da vida plena, eterna, e você está tratando às vezes mal o sujeito. Você não está percebendo esse infinito que é manifesto através de uma criatura, porque o seu grau de consciência, né, o seu intelecto está te enganando continuamente, dizendo que qualquer coisa que te force a trabalhar e colocar ele, o intelecto, como um servo, vai ser ruim. Você está perdendo, você estaria fazendo papel de palhaço, sendo que na verdade é o contrário. Você seguindo, né, os ditames de sua mente, que está orientada para as coisas do mundo, e em última instância para a matéria,
você está fazendo o jogo do diabo. Então, a gente não pode ser joguete do diabo. A gente não pode ser boneco dos outros, como eu já disse certa vez em certo vídeo que eu apresentei aqui. Nós precisamos ter muito cuidado com essas questões. Então, o que eu queria dizer aqui nesse vídeo é isso. A gente não vai avançar substancialmente um passo sequer se nós não aprendermos, né, a maturação, se nós não passarmos, nos abrirmos para um processo de maturação interior. Maturação interior significa transcender barreiras que você crê que sejam insuperáveis. E isso é muito interessante, que a gente vê analogias desse fenômeno espiritual no mundo físico. Peguem, por exemplo, o ano de 1947, em outubro, quando Chuck Yeager, piloto da Força Aérea Norte-Americana, ele rompeu a barreira do som. Até pouco tempo atrás, né, e durante um curto período de tempo, um monte de especialistas, engenheiros, né, pessoas altamente estudadas em fenômenos aerodinâmicos, estruturais da aeronáutica, eles acreditavam que residia uma espécie de diabo, né, quando a aeronave se aproximava ao Mach 1. Mach 1 seria a velocidade do som, né, numa certa altitude. Então, quando você chega aí próximo, a aeronave começa a ficar cada vez tremer mais, tudo se instabiliza e daí a aeronave explode. Ela nunca consegue passar essa barreira. Pelo menos até então, as aeronaves não conseguiam chegar nessa barreira, por causa de detalhes, né, de projeto estrutural que exigiam um tipo de geometria, né, um tipo de estrutura, um tipo de controle que era muito particular para aeronaves que voam a velocidades supersônicas. Então, o Chuck Yeager, ele não era engenheiro, ele não era uma pessoa estudada, ele não era ambicioso, né? Não pelo menos no sentido mundano, né? Ele não ligava muito para dinheiro, contanto que ele tivesse o suficiente para ir levando uma vida. É até interessante, né? Tem um filme chamado Os Eleitos, em inglês é The Right Stuff, de 1983, que trata toda a história do início do programa espacial norte-americano, e justamente as primeiras cenas do filme, né, os primeiros 25 minutos, meia hora desse longo filme de 2 horas e 40, se não me engano, os primeiros 20, 30 minutos são toda uma introdução a esse início de processo de conquista, né, no campo espacial. E mostra justamente a superação da barreira do som, né, por Chuck Yeager, que começou a abrir portas para a humanidade avançar nesse campo específico. E, bom, de qualquer maneira, voltando à questão do Yeager, ele era uma personalidade muito interessante. Quem assistiu um filme vai achar de uma riqueza, né, profunda, o modo dele ser, que você consegue captar várias coisas que eu falo aqui na atitude, né, no modo de ser desse indivíduo, né. Ele até falou, né, quando sempre morria um piloto, né, os pilotos morriam direto tentando pilotar a aeronave X-1 e para passar a barreira do som e não conseguiam, né? E assim, isso se tornou tão comum que é normal muitos pilotos só se oferecerem para pegar a aeronave se o governo oferecesse uma quantidade vultosa de dinheiro para isso. Daí estava lá no café, né, no bar onde se encontravam os pilotos, oficiais, tinha agentes do governo. Os agentes do governo fazem uma tentativa, né, de captar o Yeager, né, para pilotar, né, e eles acham, né, que ele vai pedir uma quantidade exorbitante de dinheiro, né, porque isso se tratava de algo que poderia levar ele à morte. Aí ele fala, não, eu piloto a aeronave, sim, não tem problema, não quero dinheiro não. Mais ou menos assim, né. Aí ele fala, a Força Aérea já me paga. Não paga, senhor? Falando para o outro, paga. Daí ele aceita tal,
Os caras falam entre si, quanto é que a Força Aérea paga para ele? Tipo, sei lá, $40 por semana. O que na época é um salário, assim, um salário bem modesto, né? Sei lá, uns 4, 5, 6 mil reais por mês. Um salário que dava para se viver, né? Então, assim, é interessante isso, porque ele não era uma pessoa presa às coisas do mundo, né? Não é uma pessoa que fala, né, espiritualidade, não é famoso no campo do pensamento, mas é uma criatura extremamente ligada com coisas mais profundas, mesmo que ele não tenha consciência. Isso é o que me atraiu muito no filme, em especial só a cena inicial e também um pedacinho da cena final, que por coincidência se trata tá em cena o personagem, né, o Chuck Yeager. São as cenas que mais me fascinam, né? E às vezes eu assisto essas cenas várias vezes. Muito interessante o filme. Ele passou a barreira do som, né? Física, porque ele tinha uma intuição de que existia algo a mais, de que essa barreira era apenas aparente. A mesma coisa ocorre no mundo psíquico, no mundo espiritual. A gente precisa atravessar essa barreira. Quando a gente vence essa barreira, tudo muda. Tudo muda completamente, né? Antes da barreira, quanto mais você se aproxima do lado de trás, parece que você vai ser destroçado, parece que você vai ser destruído. Mas se você persistir e ultrapassar essa barreira, se você tiver estofo espiritual para conseguir passar por essa zona de transição, o voo vai ser suave. A sua vida vai ser natural, ela vai ser muito potenciada e os outros vão ver você e vão ficar bobos. Vão falar, mas poxa, o cara faz um monte de coisa fantástica que eu não consigo fazer, coisas que eu valorizo e ele nem liga tanto, e o cara não qual é o segredo? Qual é a receita? E o cara não encontra essa receita, porque ele está procurando no nível de consciência dele. Esse é o grande segredo das coisas. Fica aí a dica. Saudações fraternas e abraços calorosos a todos vocês.